Sabe quando a gente se esforça, faz tudo certo, mas parece que bate numa parede invisível, que simplesmente não consegue passar de um certo ponto no sucesso? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo numa força psicológica que pode explicar exatamente isso. Uma força poderosa que muitas vezes nem percebemos, os laços de lealdade familiar. E para a gente entender essa dinâmica que é tão complexa, vamos conhecer a história do Gabriel. Uma jornada que, em vários pontos, pode até parecer um espelho da nossa própria vida. Então, aqui está o paradoxo do Gabriel. Ele conseguiu construir uma vida estável, sabe? Tem um patrimônio que faz todo sentido para a carreira dele. Olhando de fora, parece que está tudo no lugar. Mas, então por que existe esse teto misterioso que simplesmente não deixa ele ir além? Ok, vamos fundo nisso. A primeira peça desse quebra-cabeça é justamente o Enigma de Gabriel. O que é, afinal, esse teto de vidro que parece estar limitando o sucesso dele? E olha, o ponto-chave aqui é que o problema não é a falta de capacidade, de jeito nenhum. O Gabriel é um cara competente, esforçado, o bloqueio é invisível. E é por isso que, para encontrar a raiz do problema, a gente precisa tirar o foco dele como indivíduo e olhar para um quadro maior, a dinâmica do sistema familiar dele. E essa investigação toda acaba nos levando para um evento bem específico lá no passado dele. É aqui que a gente encontra o que se chama de inversão de papéis. Uma desordem se instalou no sistema da família há muito tempo. Pensa só, na infância, a mãe dele precisou se ausentar por um bom tempo. Naquele momento, o Gabriel, que era só uma criança, assumiu uma responsabilidade gigante. Começou a cuidar das duas irmãs mais novas. Ele segurou as pontas como pôde, mas ao fazer isso, ele acabou assumindo uma função dentro da família que não era para ser dele. Na linguagem da psicologia sistêmica, o que aconteceu com o Gabriel tem nome, e é inversão de papéis. É basicamente quando um filho assume esse lugar de quem sustenta a barra, criando uma bagunça na hierarquia natural da família. E o mais impressionante é que mesmo depois de anos, essa posição fica como que registrada no sistema. Mas como é que uma desordem lá do passado pode afetar tanto o Gabriel adulto? A resposta está numa força muito poderosa chamada lealdade invisível, que é esse elo inconsciente que nos prende a esses papéis antigos. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. Lá no fundo, bem no inconsciente, o Gabriel continua leal àquele lugar que ele ocupou na infância, o lugar do cuidador, o pilar que segurava a estrutura. Então, o conceito fundamental aqui é o de fidelidade invisível. Pensa nisso como uma aliança inconsciente com o sistema familiar. O crescimento do Gabriel não está limitado pela falta de habilidade dele, mas por essa fidelidade. Crescer demais e muito longe, isso poderia ser visto pelo inconsciente dele como uma quebra desse vaso, como perder o seu lugar de pertencimento. Isso tudo nos leva para um conflito interno muito poderoso. Vamos dar uma olhada agora no que a gente pode chamar de o preço do pertencimento. Aquela escolha inconsciente que todos nós, de uma forma ou de outra, acabamos enfrentando. E o dilema é basicamente este aqui. De um lado, tem aquele impulso para crescer, para evoluir, para ultrapassar os limites da família. Do outro, tem a necessidade profunda de pertencer, de ficar num lugar que é seguro, que é conhecido. Para o nosso inconsciente, quebrar esse vínculo pode ser apavorante. E aí, essa lealdade acaba virando uma fonte de conforto. E essa pressão é muito real. Como a própria fonte diz, o sistema sempre cobra. É uma força silenciosa que fica dizendo, permaneça igual, não evolua demais, senão você não pertence mais. É exatamente por isso que o Gabriel consegue o suficiente, o carro, a casa, mas não consegue expandir de verdade. Ele está pagando o preço para pertencer. Certo. Então, qual é a saída? A solução está aqui no nosso próximo ponto. Retornar ao próprio lugar. A liberdade, nesse caso, não é encontrada lutando contra o sistema, mas se realinhando com ele. Essa ideia muda completamente o que a gente entende para o sucesso, né? Prosperar dentro dessa visão sistêmica não é só uma questão de se esforçar mais ou de ser um especialista. É fundamentalmente sobre estar no lugar certo dentro da sua própria história. Tá, mas e aí? Como é que se faz para se libertar? O caminho tem passos bem claros. Primeiro, simbolicamente, é claro, retornar ao seu lugar de filho. Segundo, honrar os pais como os grandes da hierarquia, sabe? Aqueles que vieram antes. É só fazendo esse movimento que ele consegue se livrar daquela função antiga e, finalmente, ufa, fica livre para ir muito além dos limites que antes o prendiam. Isso nos leva à conclusão da nossa análise com uma reflexão que vai muito além do caso do Gabriel e que serve para todos nós. A quem nós estamos servindo?
Muitas vezes, a gente olha para uma situação de estagnação e a primeira coisa que pergunta é: ué, por que essa pessoa não cresce? Mas essa análise toda nos mostra que, talvez, essa nem seja a pergunta mais útil a se fazer. A verdadeira pergunta que fica, a pergunta que realmente importa é esta: a quem ou ao que a gente está sendo fiel quando se limita? Qual lealdade invisível pode estar, nesse exato momento, definindo o tamanho dos nossos sonhos? Refletir sobre isso? Bom, isso pode ser o primeiro passo para encontrar uma nova e verdadeira liberdade.